Bom dia e muito bom dia. Hoje é uma segunda-feira, 19 de agosto de 2024, são 7h23 da manhã. E bom dia. E o que nos traz hoje a gente viver conforme aquilo que há muito tempo você deixou de fazer. Santo, 3 meses e alguma coisa. O motivo. Teríamos nós o que dizer, por que dizer. E o que esteve a acontecer durante esse tempo que Deus esteve a lhe conceder, sim, enquanto ser vivo, é verdade, um descanso. Descansou você? Descanso eu certamente não poderia ter. Deus me disse para eu apenas me recolher, que tinha uma tarefa árdua para se fazer e que não seria bom deixar a coisa por si só se resolver. Então eu fui de fato o sepulcro de pai. Eu fui nele viver. Uma coisa difícil de se fazer, mas Deus, sabendo do tanto que pai estava a sofrer, ele apenas me disse para eu, com a verdade de pai, conviver e dar para pai o entendimento de que eu poderia com ele no sepulcro viver, conviver, sem nenhum medo do que poderia me acontecer. Sim, inclusive enlouquecer, como não? Porque se você sabe que seu pai irá morrer nas condições de vida que estiveram a acontecer, como não enlouquecer? Mas, sabendo você a fé que você pode ter, a loucura jamais vai fazer parte de você. Mas você precisa com a loucura conviver. Assim ninguém você vai desmerecer. É verdade que estando ali, adentrando no sepulcro, que pai iria por um tempo viver tanta coisa eu pude fazer. Coisas que eram preciso resolver da maneira como Deus esteve a me dizer. Às vezes a gente quer por si só a coisa resolver, mas do que iria
resolver. Se o que eu iria poder fazer. Compreendi que uma mão tem 5 dedos, mas ela pouco pode fazer se a outra mão ela não reconhecer. E por si só ela desejar o tempo todo alguma coisa a fazer, e aí o desgaste, aquilo tudo cair sobre você, e você ali tentando sobreviver. E por que disso? Eu estou a dizer, porque Deus me disse para eu poder uma história de vida escrever. E fiz isso com todo o saber que Deus tinha para me oferecer. Então, Deus me disse para eu apenas deixar a semente de Pai no sepulcro entrar, para que eu pudesse delicadamente a semente de Pai observar como filho de vocinha. Assim, eu iria poder separar toda a vida que Pai esteve a levar naquele lugar. Tendo eu compreendido a importância de com Pai no sepulcro estar, eu também teria que deixar a minha semente tombar e me ver como filha de alguém, de algum lugar. Assim, eu poderia, de fato, o tempo todo voltar, compreendendo a importância de você ter um útero para você se agasalhar, se alojar, se sentir viva no lugar. A questão é que eu poderia dizer para Pai o quão maravilhoso era poder ele ter esse útero para se alojar. Assim sendo, eu poderia, por algo maior, eu poderia eu mesma retirar a vida de Pai desse lugar. Antes da dor derrubar. E foi o que eu fui realizar. Traçando todo um caminho que eu pudesse usar para dar a Pai a certeza de que eu poderia a carne do ser vivo separar, sem tirar de Pai toda a verdade que ele esteve a passar, enquanto o filho divorciado. Aí é que está. E vovô Franco, eu não iria considerar? Vovô Franco. Vovô Franco esteve a se fragilizar. Ele não conseguiu muito bem lidar com aquilo que Pai estava a passar, com as dores terríveis que o corpo de Pai
estava carregado. Não foi possível. Não foi possível evitar as dores de cunho tão particular. Que o vozinha apenas me disse para eu aguentar. Sabendo ela que frágil, vovô Franco iria ficar. Não seria fácil. A musiquinha que eu iria cantar. Sim, eu teria que cantar para pai. Rato, meu querido rato. Como é difícil a gente viver no borralho. A questão é que não é algo raro. A gente tem um borralho. O de pai era pesado. Era complicado. Era por demais amargo. Porque o tempo todo, pai viveu assim, de um modo até um tanto quanto inacreditável. Eu poderia até falar, pai era fraco. Depende do lado. Porque pai, tendo conhecimento sobre aquilo que era vivenciado, algo terrível, o corpo massacrado, com algo inexplicável. O que eu poderia dizer para pai? Seja você, apenas você, nada além de você. E o que pai poderia ser? Isso, vovô Franco não sabia responder. Mas ele o tempo todo esteve a me dizer que rato pai não poderia ser. Isso pai não fez por merecer? Quantas vezes? Quantas vezes ele esteve a me dizer que pai não fez por merecer ser rato? Morrer sem envelhecer, sem ter o direito de viver levemente aquilo que o vovô esteve a viver. Vovô Franco me disse para eu alguma coisa fazer. Eu só poderia dizer: eu estive a fazer. Eu obedeci àquele que tinha o que me oferecer. Então ele me deu um bisturi certeiro para eu poder todo o caminho de pai eu ali trazer, podendo de fato separar o pai
que eu estive nesse lugar, da pessoa que comigo foi estar enquanto vida pregressa de outro lugar. Mas como de fato desconsiderar quem o tempo todo aqui esteve a me amar? Só para rato ele não virá. Pai tinha um útero, o útero de vozinha, a melhor mãe que ele poderia de fato encontrar. Pai nunca esteve a duvidar. E se pai tinha um útero tão perfeito para ele estar, eu não podia apenas a vida pregressa de pai considerar. Já que é verdade, pai me conhecia de outro lugar. A questão é que dentro do mesmo buraco nós estivemos a parar. Ele, porque resolveu, Deus menino, adorar. Pai não abriu a porta para ninguém. De qualquer outro pensar. No altar existia Deus menino, e de lá ninguém nunca pôde nem sequer se aproximar. Isso custou a vida de pai. É verdade. Porque Deus menino esteve a me falar. Se ele, por um momento, por menor que seja, deixasse algum outro pensamento por lá passar, talvez nesse buraco ele não fosse parar, talvez. Mas ele esteve a gradear, nunca deixou de adorar. Peguei o retrovisor que Jó esteve a usar, o caco de pote que Deus menino fez questão de me ofertar, e olhei a vida de pai. Deus menino no altar. Deus menino no altar. Não encontrei um único momento que Deus menino não estivesse lá. No altar. No altar do útero que deu para pai o sentido de vida particular. E a vida particular de pai era colocar Deus menino no altar. Como dizer para vovô Franco, olha, antes de você chegar com o seu presente, a sua parte, a sua doação, com o seu coração,
Vocinha ocupou 100% o lugar. Não há espaço para um outro pensamento a não ser aquele que Vocinha esteve a dar. Pai é 100% teus meninos. E por mais que ele venha à roça adorar, para lhe idolatrar, não é maior do que o presente que Vocinha esteve a dar. Portanto, precisamos respeitar. Não posso, consciência de ninguém desrespeitar. Pai vai tombar como um rato nesse lugar. Mas a roupinha de Deus menino ele vai encontrar. Deus menino em pessoa fez questão de enviar para a vida de pai e o poder. Nessa roupinha linda, coloca. Bem verdade que vovô Franco esteve a me falar. Mas se uma outra roupa ele usar, que possa ao menos desse buraco lhe tirar. Não é melhor a gente dar? Não existe roupa melhor do que a que Deus menino esteve a dar. Essa mesma roupa ele esteve a me ofertar para que eu pudesse nesse buraco com pai estar. Quando no útero de Maria Santíssima eu precisei me alojar, porque eu não tive um útero quando mais eu estive a precisar. Tirar de pai o útero de Vocinha é o mesmo que tirar o útero que Maria Santíssima esteve a me dar. Não é justo com ninguém, nem daqui, nem de acolá. Pai precisa de Vocinha, tal qual eu precisei de um útero nesse lugar. Eu não encontrei esse útero. E se não encontrei esse útero nesse lugar, é porque quem a vida aqui esteve a me dar não fez da forma como fez Vocinha. Então eu nasci pelada, e pelada eu não poderia ficar. Não seria correto com ninguém, de nenhum lugar, ser filha da pelada, ser filho da pelada. Uma condição de vida tão desgraçada que não pode mesmo sobrar nada. Assim, eu
tive que falar. Se pai é filho divorciado, infelizmente, o que estiver a me ofertar foi esse útero da pelada. Uma pessoa tão desgraçada que em nenhum momento pensou nessa que te fala. Portanto, eu posso apenas me chamar Cássia. A questão é que pai tem coração. Pai, ele tem essa compreensão. Sim, de um perdão. De quem de fato viveu essa comunhão. Eu poderia mesmo solicitar a justiça desse lugar para o nome de minha mãe do meu registro retirar. Seria justo comigo, por todo o sofrimento que eu estive a passar. E nem por um momento essa pessoa esteve a me considerar. Mas Dona Eurides teve um útero nesse lugar. Um útero que fez questão de muito lutar para o entendimento de vida, a se diferenciar nela chegar. Uma labuta. Porque o pensamento de vovó Aldina não era o mesmo divorciar, que com muita facilidade eu poderia de fato estar. Era um pensamento diferente de uma outra gente, mas ela me deu uma cadeirinha naquele lugar. E foi retornando para aquele lugar, na condição de Cassinha, para no saleiro de vovó Aldina eu estar, para esse útero de vovó Aldina eu honrar. Dona Eurides teve mãe de excelência. Vovó Aldina era excelência enquanto pessoa. Dona Eurides teve pai. Puxa vida. Conhecido como Mestre Josué. Não há nem o que dizer de uma pessoa doce do tratar, que sabia reclamar sem lhe humilhar. Por esses dois,
por esses dois, eu sou obrigada a carregar o nome de Dona Eurides na certidão. Que pai esteve a tirar. Por eles e pelos outros filhos deles. Sim, Dona Eurides, ela teve irmãos, irmãs, que eu fiz questão de me preservar. Mas Deus esteve a me desobrigar dessa condição de chamar a Dona Eurides de mãe. E eu sei dessa desobrigação. É um alívio para o meu coração. E ao mesmo tempo é um peso para a minha razão. Ao mesmo tempo é um peso carregar essa desobrigação. Porque eu olho para a família dos meus avós maternos e sinto compaixão. Sim, não é fácil lidar com tamanha situação. Acho que é por isso. Sim, o motivo, a resposta da pergunta, qual o motivo de estar aqui? Compaixão. Me compadecer de mim. Sim, porque se eu não tiver compaixão do que eu vivi, do tanto que eu sofri, da vida que eu levei aqui desde que adoeci. Sim, porque eu não escolhi não ser assim. Eu não escolhi viver dentro de um buraco. Então, não vou poder ter compaixão dos outros. Eu me compadeço da dor da família de Dona Eurides. Me compadeço. Não posso falar o mesmo da família de pai, não. Não há motivos para eu sentir compaixão, não. Pai era um cidadão. Sempre foi, sempre será. E é sobre esse cidadão que a minha vida esteve a repousar. Para eu poder viva aqui ficar e poder de pai cuidar. Não da forma como aqui se costuma realizar, no corpo, da carne. Isso eu não pude realizar, não. Eu não tive como voltar. E quando eu desejei voltar, Deus menino me disse, depois
de uns 40 dias. Lá. Era eu a bagagem arrumar. Não tinha condições. Não tinha condições de ali estar. Para eu não prejudicar a pelada. E fazia questão de certas coisas realizar, sem nem sequer avaliar a humilhação que estava a me causar. Mas se é pelada, não pode mesmo enxergar. Não pode mesmo ter dimensão do prejuízo que ao outro estará causando. É pelada. Não tem nada. Nem no sentir, nem no pensar, nem no vivenciar. Não é nem seca. Não é nem seca. Porque até uma folha seca a gente pode mesmo lavar, na esperança da linha da vida a gente encontrar a pessoa que a minha certidão está a carregar como mãe. Não é nem folha seca diante desta que aqui está. E digo isso com muito pesar, porque eu ensinei meus filhos a amar, a adorar essa pessoa. Não estive a errar. Porque eles vão poder sentir alguma coisa, qualquer coisa, sei lá, diante desse vídeo que aqui eu estou gravando. Porque eu vou pedir para eles para considerar e escutar. Muitas vezes eles não gostam, nem ouvem, nem veem. Não gostam mesmo dessa coisa toda que eu costumo levantar. Mas como é sobre pai, o amor que eu tenho por pai, a devoção, posso falar assim, eu posso ser devota daquele beato lindo. Pai, e pai, e pai, que eu vou sempre, 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 sempre carregar. Mas não há a mínima possibilidade de no meu caminho eu encontrar essa pessoa que o tempo todo esteve a me prejudicar com um cinismo que é de amargar. Mas tem sempre um mas. Vou precisar voltar? Sim, no terreno. Pisar. Levando a consciência dessa que aqui está. Porque eu nunca estive a me enganar. Nem a mim, nem a ninguém. Assim que faz parte do meu mundo particular. Eu já dei esse pensar. Mas o divino disse que era bom, sim, eu ratificar. É uma ratificação.
nada esteve a mudar. Aquela mulher que a minha certidão estar a carregar com minha mãe não faz parte do meu lar, nem há possibilidade de assim se dar. Pai e pai também está lá. Por ele e por ele, eu estou mesmo disposta a voltar. Sim, hoje é 19 de agosto. Porque eu devo considerar o amor que pai a cada filho esteve a dar. Nenhum de nós tem nada de pai a falar. Falar qualquer coisa de pai para de fato a biografia dele, a gente de fato, enquanto pai, manchar é desonestidade da nossa parte. Pai é a excelência. Sim, porque nós temos que olhar para nós para ver se a gente pode falar de pai. Eu sou péssima mãe. Sim, se eu for considerar mesmo pai é a excelência. Eu sou péssima. Sim, eu tenho que refletir aquilo que pai deu para mim. Muitas vezes eu nem sei sorrir. Mas pai me diria: tu és igual a mim. Sabe brigar, sabe sorrir. Que alegria. Então eu pude vestir a roupa que Deus menino deu para ti. Coube certinho. Então eu posso a imagem de pai refletir. A escritura nos diz que Deus criou o ser humano na sua imagem e semelhança. Eu sou a imagem e semelhança de meu pai, Argeleu da Silva Franco. Sim, eu sou. Porque eu posso te dizer, eu sou péssima mãe e uma excelente mãe. Porque eu posso então ver os defeitos de pai. Pai foi um péssimo pai e um excelente pai. Porque é assim. Quando a gente está com raiva, a gente diz, todo filho, eu não quero mais ficar aqui. Não aguento mais pai assim. Depois, pai é tão bom para mim. Eu sou a imagem e semelhança de pai. Então, eu tive um pai aqui. Graças a Deus. Graças a Deus! Tal qual Vocinha fez com o pai. Pai fez comigo. Ele me deu esse mundo dele lindo. Preencheu tanto que daquela pessoa que esteve a me parir não existe nada dela em mim. Mesmo porque ela não deu. Ela não deu. Poderia colocar na balança a infância. Bom,
Não creio que ela me deu nada na infância. Porque se eu cheguei nessa situação aqui, de me ver filha da pelada, é porque ela plantou a desgraça que seria manifestada nessa. Porque eu entrei naquela casa para enterrar um pai. Fiquei trancada, porque ali eu era a filha desgraçada. A filha da pelada. Mas ela estava e está enganada. Eu jamais iria abrir espaço para a pelada fazer parte da minha casa. Portanto, eu posso lidar com tamanha desgraça. Eu nunca estive a falar diferente nesse lugar. Porque a gente deve buscar a raiz da árvore familiar. Dona Eurides nunca esteve a me dar um útero para eu me alojar. Sequer esteve a considerar a possibilidade de. Foi apelada, me tratou como uma pelada e me vendeu como uma desgraçada para os próprios da própria casa. É assim que eu sou tratada. É apenas assim que eu sou tratada. Portanto, não tem aqui ninguém enganada. Assino o meu nome. É Cássia. Mas como o divino me disse para eu, de fato, buscar uma semente para no meu útero colocar, certamente João Franco eu terei que honrar. Sim, como herança particular. Já que pai, no útero de divorciar, preferiu entrar. Abriu mão da herança que vovô Franco esteve a lhe dar. Então, com o vovô Franco eu fui, sim, sabe como é que é? Dialogar, me acertar. Eu disse para ele, vou colocar a semente de João Franco aqui, nesse lugar. Você vai poder, com João Franco, está. Será como um anjo a passar. Se pai escolher o útero de divorciar, eu vou lhe trazer uma semente capaz de com o Senhor brincar, subir e descer. Porque eu tenho certeza que o Senhor vai saber recolher aquilo que Deus deu para você. O divino estará a me dizer assim, vai ser. Assim sendo, aqui eu estou a viver o que Deus esteve a escrever, porque diferente não iria ser. Nunca eu duvidei do que comigo esteve a acontecer.
mas filha da pailada eu jamais iria ser. Bom dia, diz o divino para mim e para você, porque nós não temos nada a esconder. Obrigada, e obrigada, e obrigada, sempre. Maria de Cássia. Ah, sim, é o nome que eu gosto mesmo de me chamar. Sim, para Maria Santíssima eu honrar. Ela tem um cantinho muito particular e me diz: "Oh, Maria de Cássia, olha só que coisa linda. Da forma como você esteve a deixar. Não é bom, de fato, esse nome você carregar? Assim você pode, Joãozinho, plantar, sem ter nenhum medo, sim, do anjo lhe visitar. Sim, a Escritura nos diz que o anjo Gabriel visitou Maria Santíssima. Então, se João batizou o filho de Maria Santíssima, por que não honrar João Gabriel nesse lugar? Bom dia, bom dia, bom dia. Até já, é o que o divino está.